glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor antes de estar levantando um clamor ao Senhor em agradecimento e petição. A palavra do Senhor se encontra em 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 4. Capítulo 1 e o versículo 4. Graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Oh, glória. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Lá no Antigo Testamento. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava e dava a ele porção do seu sacrifício, e a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, por enquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, enquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, quando subia à casa do Senhor. Assim outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu, ou melhor, não te sou eu melhor do que 10 filhos? E então Ana se levantou depois que comera e bebera em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou o voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres mais da tua serva, dareis um filho varão ao Senhor, darei por todos os dias da sua vida sobre a sua cabeça, não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção da sua boca. Enquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagado? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi
a caminho e comeu a caminho, e o seu semblante já não era triste. Amém? Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Vamos estar orando ao Senhor essa noite. Querido Pai, querido Jesus, querido Espírito Santo, nesta noite, amado Deus, nós estamos, Senhor, Pai glorioso e santo, diante da Tua palavra, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, meu Deus e meu Pai. Mais uma noite, Tu nos dando graça, Senhor, amado Deus. Pai glorioso, hoje, Senhor, meu Deus e meu Pai, diz, Pai querido e santo, Pai amado, santa Tua palavra, Pai, falando de uma mulher, Senhor, meu Deus e meu Pai, reclamava, Pai querido, por um filho, Deus. Pai amado, aqui hoje, Pai, se faz a homenagem, Pai querido, ao Dia das Mães, amado Deus. Pai glorioso e santo, neste momento, Pai, eu quero te agradecer, Pai, pelas mães, Senhor, meu Deus, que estão aqui, Pai, pela minha vida, Senhor, Pai glorioso e santo, pelas mães que estão, Pai, cultuando conosco, Deus. Eu quero te agradecer, Pai, pelaquela mãe, Senhor, que tem seus filhos, pelaquela mãe que não tem, pelaquela mãe que chora, pelaquela mãe, Senhor, Pai querido, que é atribulada, Senhor, pelaquela mãe, Senhor, que deseja ter a morte do seu filho, Senhor, mas eu sei, Senhor, que Tu tens sustentado, Pai, que graça Tu tem dado, Senhor. Por isso eu te agradeço, Pai, pelas Tuas benevolências, pelas Tuas misericórdias, meu Deus. Pai glorioso e santo também, Senhor, Pai glorioso, quero te agradecer por esse dia, Pai. Quero te agradecer pela minha família de perto e de longe. Quero te agradecer pela família igreja, Senhor. Quero te agradecer por todos os servos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Te agradecer pela visita que tivemos nesse dia, Pai. Te agradecer pelo que falamos da Tua palavra, Senhor. Pai querido, muito obrigada por tudo, Pai. Pelo respirar, Senhor. Pelo alimento, Senhor. Pela Tua paz, Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus poderoso e santo, mas também quero pedir, Senhor, perdão pela minha vida, perdão, Senhor, pela Tua igreja, Pai. Perdão, Senhor, Pai glorioso e santo, por aquele que gostaria, Senhor, Pai amado, de pedir, Pai, mas não sabe como, Senhor, meu Deus e meu Pai, se prostrar diante de Ti, Pai, e pedir Tua misericórdia, Senhor, que Tu possa, Pai, com o Teu olhar alcançar, Senhor, e sondar o coração, a mente e a alma, Senhor. Pai amado, esteja conosco nesse culto, Pai glorioso. Esteja conosco, Senhor, nesta noite, Senhor amado. Pai querido, concedendo, Senhor, meu Deus, a graça do Teu Espírito Santo, para que venhamos entender, compreender, Senhor, a grandiosidade, Senhor, do conselho, Pai, da ministração, Senhor, meu Deus, e que a nossa adoração chegue ao Teu coração nesta noite, Pai. Assim eu abençoo a Tua igreja, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Pode se sentar um pouquinho, vamos estar ministrando um pouco essa palavra. Glória a Deus. Todos conhecem a passagem de Ana, né? Todos conhecem a passagem de Ana. É muito pregada a passagem de Ana. Que Ana foi uma mulher que alcançou graça na presença do Senhor. Mas aqui nós começamos a ler ali onde que o marido de Ana, Elcana, ele ali se revela na palavra do Senhor. Nós lemos, ouvimos, e está ali carimbado ali que Elcana, ele era o homem que amava Ana, porque era a primeira esposa dele. Mas como ela não podia dar um filho para ele, ele teve a Penina, outra esposa que pôde dar filho para ele. E ali diz que, com certeza, ele também fez voto para ali ele ter outra esposa, ali ele ter filhos. E quando ele casou com a outra, ele fez voto, dizia até Siló, onde era um templo onde eles levavam os votos deles, o sacrifício deles para apresentar a Deus todo ano. Era todo ano eles levavam. Eles iam lá, sacrificavam, levavam o voto deles como agradecimento a Deus, como sendo grato a Deus, e ele fazia. E Ana, todas as vezes, a Ana ia junto. Com certeza, todas as vezes, a Ana também levava o dela, né? Porque Ana não ia de mão vazia, porque ela também almejava ter um filho. E aqui a palavra ela deixa bem clara
que Ana ela era uma mulher atribulada, angustiada, e muitas vezes é pregada assim, né? E hoje me chamou a atenção essa passagem, porque a gente sabe que neste mundo inteiro tem muitas mães que estão ali desejando que Deus leve os seus filhos de tanta tristeza que tem passado com seus filhos. Tem muitas mães que choram dia e noite pelos seus filhos na droga, pelos seus filhos que estão perdendo a salvação, pelos seus filhos que se suicidaram, pelos seus filhos que estão no alcoolismo. Muitas mães chorando dia e noite desesperadas, com o coração mal entristecido, que não sabem o que fazer, clamam a Deus dia e noite e não sabem o que fazer para resolver a situação. E tem também aquela o qual clama para o Senhor dar um filho. E a gente vê que muitas estão numa fila esperando um filho para ser mãe. E a gente vê que muitas mães estão jogando os inocentes no lixo, estão matando, estão tirando a vida dos inocentes. Então, assim, o que me chamou a atenção, eu disse, meu Deus, tão poucas Anas tem na face da terra. Porque Ana, com todo aquele desejo que havia no coração dela, em ela ter um filho, para agradar o seu esposo, para ela ter consolo, para ela ter sossego, para ela ter o prazer de ser mãe, ela orava incessantemente. E a oração de Ana era uma oração silenciosa, porque ali diz que até o sacerdote que estava ali, o sacerdote Levi, ele contemplou ela. Sempre ela estava no templo, sempre ela estava ali pedindo para que Deus abençoasse ela, para que Deus se lembrasse dela. Então eu vejo ali a história de Ana, uma mãe, a história mais bonita da Bíblia, como uma mãe de oração. Uma mãe que nunca deixou de orar pelos seus filhos. Que nunca deixou de orar. Porque eu creio assim que ela orou antes e que depois ela continuou orando. Porque quando Deus abençoou ela com o profeta Samuel, segundo os estudiosos, eles dizem que Samuel tinha mais ou menos em torno de 3 anos de idade, quando começou a servir o Senhor, ir para junto lá do sacerdote, para servir o Senhor. Tu já pensou como que era Ana na presença do Senhor? Como que era Ana mãe? E aí a gente olha assim, cadê as Anas mãe? Cadê as Anas mães cheias de misericórdia? Cadê as Anas mães cheias de gratidão? Cadê as Anas mães cheias de oração, de adoração para com Deus? A ponto de o marido dela falar que ele via tanta tristeza no coração dela, mas ao mesmo tempo ele via o esforço que ela fazia para estar buscando a presença de Deus. Ele disse, não sou eu mais importante que 10 filhos, pelo amor que eu tenho por ti, pelo amor que tu tens por mim, não sou eu a coisa mais boa que você tem na vida, de que 10 filhos. Como dizer para ela, Ana, o nosso amor, aquilo que Deus abençoou é tão maravilhoso, que não importa se você nunca vai ter filho. Eu só tive outra esposa, porque com certeza eles entraram em concordância em ter outra esposa para ter filho, mas eu creio que o amor que o Cana tinha por Ana, segundo o que a gente lê na palavra ali, eles não iam nem sentir necessidade de ter filho. Mas Ana queria ter o prazer de ser mãe. Então, amados, aquilo me chamou muito a atenção,
Porque hoje quantas mães que não estão nem aí com os seus filhos. Quantas mães que estão ali, bebendo, se drogando. E ainda quem está fazendo alguma coisa por elas é os seus filhos. E não elas por eles. Não temos nenhuma Ana. Se a gente procurar, eu creio que não achamos nenhuma Ana no meio da tribulação, no meio do desespero, sendo tão fiel a Deus como Ana era. A ponto de Deus olhar e dizer: agora eu vou te abençoar. Porque ali falava que teve um tempo que ela começou a orar em silêncio, que nem o sacerdote sabia o que ela estava fazendo. Porque eu creio assim que a oração dela era tão gloriosa a ponto do sacerdote dizer que achava que ela estava embriagada. Eu creio que ela muitas vezes, mesmo naquela angústia, era tomada por uma graça, a ponto do sacerdote ver isso. Enquanto ela estava ali, se derramando na presença do Senhor, o sacerdote achava que ela estava bêbada. E ela disse: não, eu tenho derramado as minhas lágrimas, eu tenho derramado na presença do Senhor toda a minha aflição, toda a minha angústia, porque eu quero um dia ser uma mãe. Mas eu creio que ela não pediria só porque queria ter um filho e ter o prazer de ser uma mãe. Ela queria ser mãe exemplar. Queria ser mãe exemplar. E o que o Senhor procura na face da terra? O Senhor procura que nós sejamos a mãe que seja espelho. E hoje em dia a gente vê. Eu olho para muitas crianças, manda a mãe calar a boca, dá um tapa na cara da mãe, faz, né? E as mães ali, sem nenhuma reação. Não tem mais mãe Ana. Porque eu creio que quando, se ele tinha, digamos que tivesse 3 anos e meio, 4 anos que tivesse, porque não se tem certeza, segundo os estudiosos, que ele tivesse, eu creio que Samuel era aquele filho ao qual ela disse: filho, você precisa estar na casa do teu pai. A mãe vai estar lá, com certeza, está lamentando também. A mãe vai estar lá lamentando, mas você vai ter que posar lá, você vai ter que ficar lá. Era mãe exemplar, criança exemplar, porque ouviam, mas ouviam por quê? Porque Ana era uma mãe de oração, era uma mãe temente a Deus, tanto antes de receber a graça, como depois de ter recebido. Eu sei disso, mas o que está por trás da irmã Climaí trabalhando e falando pela vida do filho dela, o dia que foi operado, quando ficou doente, é só Deus. E a gente não vê mais mães assim. Mas hoje, eu não estou julgando nenhuma mãe, eu só estou colocando que nós precisamos, nós que temos consciência disso pela palavra do Senhor, o que é ser mãe, orar por essas mães que não sabem como lidar com seus filhos, que não sabem como mais pedir ao Senhor, que não sabem como mais apresentar para o Senhor, que não sabem olhar para a palavra do Senhor e dizer: eu quero ser como Ana. Ana, no sofrimento, Ana insistia. Depois, Ana permaneceu, porque Ana disse: e ele será até o fim da vida dele na tua presença, e eu serei fiel a ti. Então, amado, a gente tem que lembrar, não só de dar um presentinho, né, ou coisa assim, né? Nesse dia, né, é presente, é tudo, é um monte de coisas, né? Para as mães. E as mães dizem amém. Mas precisamos não desistir. Dizer: Senhor, tu tem promessa na minha vida e ela vai se cumprir. Foi o que, olha o que o profeta profetizou. Por isso que eu digo assim, que se você não desistir, vai ter alguém que o Senhor vai usar para te abençoar e para dizer. Olha o que o profeta falou no final ali. No versículo 19 ele diz assim: ele levantando, deixa eu ver.
Glória a Deus. Sabe o que o profeta disse? Me ajudem a achar ali. Versículo 17? Ah, tá. E daí ele disse: então respondeu ele e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. Olha o poder dessa palavra que veio através do servo, aquele servo o qual olhou para ela e não deu nada no momento, porque ele olhou carnalmente para ela e viu como uma mulher ali bêbada, e não uma mulher que fazia uma petição insistentemente e voltando a Deus. Diz a palavra que ela voltava a Deus. Então quer dizer, quando o marido dela ia com a outra esposa, com os outros filhos, ela ia junto e o voto dela estava ali: Senhor, aqui está eu, sendo a tua fiel, porque eu sei que um dia tu vai olhar para essa tua serva e vai conceder. Então, muitas vezes, nós temos que olhar para essa palavra de Ana aqui, não só como uma história de uma mulher de fé, mas como nós devemos agir nas situações cotidianas, nas situações mãe, nas situações filhos. Nós precisamos. Os filhos aprenderam a orar pelas mães, as mães aprenderam a orar pelos filhos, para que a família venha a ser famílias abençoadas como era lá no passado. Você já pensou? Hoje em dia, se um homem tiver 2 esposas, é pecado. É pecado. Naquele tempo, o Senhor permitia para que a família fosse uma bênção, porque a família é uma bênção. Então, por isso que eu digo assim, que a palavra do Senhor, você está vivendo a história de alguém como Ana na família, fica muito difícil para a gente lidar com uma pessoa que é um filho que tem certos vícios, um filho que toma caminho errado, fica muito difícil. Aí quando você começa a orar, quando você começa a clamar, você começa a ver os sinais de Deus. E é pelos sinais de Deus que você vai ver que o Senhor está respondendo a oração de uma mãe. E a oração de uma mãe tem grande efeito na presença de Deus. Porque essa oração de uma mãe tem que ser semelhante à oração de Ana, e eu praticar de Ana, porque Ana, ela orava, mas ela praticava. Segundo a palavra, ela ia ao sacrifício, e olha, e o sacrifício dela, eu creio que era tão mais que o Elcana, o seu marido, e a outra esposa Penina. Porque olha o que o Elcana fala para ela, ele diz assim: por que estás com o coração entristecido, estás triste, estás abatida, amargurada, que nem comes? Olha o que ele fala. Então ela vivia em constante consagração, jejum, porque se ela não estava comendo, não é só porque ela não queria comer, é porque dentro daquele propósito no qual ela confiava e ela acreditava que a petição ia chegar ao coração de Deus, até nisso ela consagrava. Então que possamos assim, nós a partir de hoje, começar a orar todos os dias, que o Senhor levante mãe Ana, que o Senhor levante mãe Ana, para que ainda haja graça do Senhor sobre o alcoolismo, sobre os dependentes químicos, sobre aqueles que tomam um caminho errado, que não é de acordo com a vontade do Senhor, que tem liberdade, porque o Senhor diz na sua palavra que nós temos liberdade para fazer aquilo que nós queremos, só que nem tudo nos convém.
que nós possamos orar por todas as situações dos filhos. Ana orou para ser mãe daquele filho. E ela entregou para quem? Para o Senhor. Que possamos nós levantarmos como Ana e ser uma mãe Ana e entregar nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha transformar, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha sarar, para que o Senhor possa fazer aquilo que está no coração dele. Porque segundo a palavra diz que o Senhor, não é que Ana era estéril por nascença, o Senhor permitiu aquilo. Quando diz que o Senhor cerrou a madre de Ana, o Senhor estava permitindo aquilo. Daí diz que o Senhor se lembrou. Não é que o Senhor se lembrou. Chegou o tempo do Senhor dizer: agora eu vou abrir, agora eu vou permitir, agora eu vou fazer o milagre. Mas tem que ter oração, tem que ter o clamor que agrada a Deus e a insistência. A insistência. Ali foi algo que ela não deixou. Quem sabe quantos anos. Ali não diz quantos anos ela orou, mas quem sabe quanto tempo. E eu digo nessa noite assim: quem sabe quanto tempo não tem uma mãe que chora amarguradamente, uma mãe que está no desespero, que não sabe mais o que fazer. Que essa mãe venha se lembrar que Ana, mesmo chorando, nas madrugadas diz que ela adorava o Senhor. Ela ia no templo, ela fazia a parte dela. Que essas mães tenham força, tenham graça, não se canse. Não se canse. Glória a Deus. Nós somos porque eu nunca me canso de orar pelas minhas filhas. Nunca me canso porque o Senhor disse que delas Ele cuida. Mas eu nunca me canso de orar por elas. Tanto é que é tão real isso, que nem a Lola sabia. Nós fomos lá no oeste e o pastor disse assim: olha filha, essa mãe aí não cansa de orar pela tua vida. Para que você esteja sempre na presença do Senhor. Porque eu não oro para ela assim, eu oro para Deus abençoar o trabalho dela, o que ela já tem, o que ela já é, né? O restante é com o Senhor. Mas eu oro para que o Senhor nunca permita que ela dê importância às coisas deste mundo e esqueça do que Deus é na vida delas. Isso eu sempre oro, todos os dias, eu não esqueço, é todos os dias. Então, se ela tinha alguma dúvida, né? Porque eu nunca falei isso, o profeta lá falou, né? Ela me xingou, eu fico orando para mim ir embora daqui, mas vai na bênção, não saia da presença. Não é verdade? Então é isso que uma mãe Ana tem que fazer, é isso. Mas também a mãe Ana, nesse tempo difícil que está, de tanta coisa ruim, e um puxa para um lado, outro puxa para o outro, o caminho passa tão, né? Agora eu vi aqui, falei com a Lola assim, uma mulher ali assim, que nossa, uma mulher muito séria de namoro. Eu vendo isso, eu disse, me chamou a atenção já uma coisa ruim. Eu disse, não acredito, é mãe, tem filho, tem tudo. Então tomara que não seja aquilo que eu pensei, aquilo que eu vi. Mas é triste, porque é tão rápido. Assim como estão na bênção, é tão rápido desviar do caminho e depois para retroceder. Precisa humilhação, precisa ser humilde. E aí é difícil porque o inimigo não deixa você se humilhar. O inimigo não deixa você se humilhar para Jesus. Agora para ele sim. Mas para o Senhor ele não deixa você retroceder. Ele fica ali colocando que você é capaz, que você pode, que você tem tudo com ele. E aí é tão fácil quebrar minha cara lá na frente, né? Amém? Glória a Deus. Então que possamos nós, com essa palavra nessa noite, quando estivermos orando para a nossa família, pedir um pouco dessa certeza de Ana, dessa esperança de Ana, dessa fé de Ana, dessa graça de Ana. Porque Ana tinha ali sobre a vida dela uma graça. Porque ali quando diz que ela
assim, orava a Deus silenciosamente, era ela e Deus. Nem o inimigo conseguia saber quando ela estava orando ali em silêncio, que mal e mal podiam ver que ela mexia com os lábios. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar aquele louvor aí que diz assim, ó. Você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção, espera, Jesus vai te dar. Levante suas mãos para o céu, receba um raio de luz e cante comigo, aleluia, que o dono da bênção é Jesus. E cante comigo, aleluia, que o dono da bênção é Jesus. Você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção, espera, Jesus vai te dar. Levante suas mãos para o céu, receba um raio de luz e cante comigo, aleluia, que o dono da bênção é Jesus. E cante comigo, aleluia, que o dono da bênção é Jesus. Glória a Deus, que o Senhor já possa estar abençoando todas as mães dessa cidade, todas as mães que estão cultuando conosco. Que o Senhor já possa se alcançando por essa palavra, o qual nós tomamos consciência de que nós queremos ser servas insistentes como Ana. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. As palmas que louvam o nome do Senhor. Glória a Deus. A louva mais está louvando o nome do Senhor. Está louvando os da harpa primeiro. Os irmãos não estão louvando o hino da harpa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aproveito os irmãos para falar do Senhor. Vamos estar louvando ao Senhor nessa noite. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Convém que irmão Papai Senhor. Amém, Jesus. O hino da harpa é o número 15. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Ó, confesso uma vez que perdido parei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé
Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Graças a Deus. Agradecemos a novidade, Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos lá mais um. Alô, mais uma gorgurinha? Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus. 688. Para os irmãos que a harpa não vai até os 688, é o Espírito enche minha vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Minhas palmas, Graças a Deus. Você viu a voz da irmã Clemaí? A próxima abertura já pode começar com louvor, hein? Amém, amém. A gente vai descobrir os talentos aí, ó, que glória. A irmã Janete abaixou a voz, a Laura abaixou a voz, eu baixei ela. Amém. Sim, ela tá sempre lá. Eu não sei. Olha ali, ó. Só um pouquinho de ensaio, um pouquinho de treino. Viu como é que é? Amém, glória a Deus, graças a Deus. Semana que vem é
irmã Neguinha, eu vou ensaiar agora. Vamos ensaiar, em nome de Jesus. Ela já falou que sim, mas eu tenho vozeirão, vocês não fazem ideia. Eu já ouvi a voz dela, tem vozeirão. Amém. A gente vai ensaiar um louvor, já disse para ela ir procurando lá e passando para mim. Que a gente vai ensaiar e nós vamos louvar o nome do Senhor. Porque quando você louva, você está orando duas vezes. Duas vezes você está orando, né? Então, muitas vezes a pessoa diz, eu não tenho tempo de orar, eu levanto e já estou, né? Se você está me louvando, você está orando. Porque você está ali, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, apresentando aquele louvor ao Senhor, falando que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, né? Então, esses corinhos eu estou lá, a minha faca, e eu estou cantando. Mas é assim, né? Amém, glória a Deus, graças a Deus. Nossa, hoje mesmo nós estávamos falando ali, daí eu olhando, daí estava ali o irmão Rogério, a irmã Sônia, ficamos ali, almoçamos, e nós estávamos falando como as igrejas estão. As igrejas trazem um monte de gente de fora, enquanto que aqueles que estão na igreja não estão sendo ensinados, não estão sendo usados para fazer a obra do Senhor. Porque vocês viram que depois que nós começamos a levantar o clamor, para que o Senhor começasse a despertar, para que o Senhor começasse a sarar o nosso ouvido, o nosso coração, a nossa mente, né? Vocês tomaram coragem, vocês estão começando a fazer, estão indo. E é assim. A gente tem que fazer dentro da casa do Senhor, porque o Senhor diz assim, na sua palavra, eu acho que é Jeremias, se não me engano, que o Senhor diz assim, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então nós precisamos desenvolver aquilo que o Senhor deu. O Senhor nos deu talento. O talento nosso é para nós exercer. Porque o dom e a graça é Ele que acrescenta, né? Deu o talento de você orar, o talento de você louvar, você vai começar a exercitar aquilo. Para que depois o Senhor te acrescente a unção, o Senhor te acrescente ali a graça dEle. É assim que funciona. E se você ficar parado, né, o Senhor envia outro. Mas o Senhor não quer que outro vá no teu lugar. Ele quer usar você como instrumento. Amém, amados? Amém. Graças a Deus. Tem alguém que gostaria de testemunhar essa noite? Temos ninguém? Amém, então. Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu só hoje vou falar ao Senhor, irmãos, eu fiquei dias seguindo na igreja, né, irmãos? Mas passei uma luta, irmãos, assim, mas graças a Deus o Senhor me deu vitória. Eu comecei numa campanha cerrada, buscando a presença do Senhor. E isso, sabe, quando você faz um voto com Deus, né, de buscar a presença dEle, de buscar o meu altar, irmãos. Eu estava buscando o meu altar. Estava orando aqui na igreja e o inimigo foi no final e se levantou, mas levantou para cair, né, irmãos? Porque ele só tem força, tem poder, é o Senhor. E hoje eu estou aqui para testemunhar. Não foi só a mim, mas também o meu esposo. Nós ficamos ali, eu acho que uma semana e pouco aí, né, numa luta, né, com enfermidade, mas o Senhor, Ele nos deu a vitória, irmãos. Porque eu creio no Deus que eu sirvo, né? Eu posso dizer de todas as letras, esse Deus, Ele fez o céu, a terra e tudo que há aqui é dele, né? Ele formou, então. E cada um de nós, né, irmãos, que estamos aqui, nós devemos confiar no Senhor, e eu confiei nele, né? Eu disse, Senhor, toma conta de mim, dele, do meu esposo, nós dois precisamos de ti agora, e o Senhor nos deu vitória, né, irmãos? Sabemos, Senhor, que nós só fomos na farmácia, peguemos o médico, nem no médico, nós não fomos, né? E colocamos tudo na presença do médico e dos médicos. E ele nos curou, ele nos deu a vitória, nós assim, né, se cuidando, né, nós um chazinho daqui e dali,
E eu buscando a presença de Deus, porque o Senhor diz assim, lá em Isaías 53, né? Que Ele levou todas as nossas enfermidades. E eu creio, né, irmãos? Porque levou todas, Ele não levou só, mas levou todas. E nós devemos confiar nessa palavra, né, irmãos? Porque muitas das vezes, irmãos, veio as enfermidades, porque às vezes a gente uma palavra, um mau pensamento, uma coisa assim, uma mal ação da gente, né? O a gente se pôr, às vezes, mesmo no meio da pessoa, nós somos pecadores, nós somos falhos, e viver no meio do povo, né, pecadores, nós também somos pecadores, somos falhos, né, irmãos? Então, o trabalhar do Senhor, quando Ele começa a trabalhar no nosso altar, e buscando, quando a irmã falou quantas vezes assim, para nós buscar a presença do Senhor, quantas vezes o Senhor disse, vai, faz a minha obra, desperta aqui. Ele falou muitas vezes comigo, mas a gente é tão assim recatado, fica assim, olhando sempre, irmão, fazer isso, aquilo. Eu vim aqui, irmão, eu tremia na frente. Hoje não, hoje eu posso dizer, irmãos, que eu posso vir aqui, testemunhar, orar, louvar. Tem uma graça que a irmã diz, irmã, não coloque lá para louvar, porque eu não tenho o dom de louvar. E eu estava lá, e a irmã se sentia, nós estávamos conversando, a irmã disse, não, eu orei sempre para Deus, e Deus disse, você tem o dom de louvar? Eu disse, mas como eu tenho o dom de louvar, Senhor? Eu orei lá em casa, com os meus joelhos dobrados, e disse, Senhor, eu não tenho o dom de louvar, como é que eu vou louvar? Né? E eu gosto de ler a palavra, eu gosto de orar, eu adoro, eu amo. Eu posso dobrar o meu joelho lá 1 hora, 2 horas, para mim é pouquinho, eu oro. Mas assim, louvar, Senhor, eu não sei como pegar bem certinho e louvar, mas eu tenho na minha cabeça assim, eu sempre digo, Senhor, mas louvar para Ti, Senhor, não das pessoas, mas para o Senhor. É isso que um dia eu quero louvar. A unção, mas para o Senhor, que o Senhor me ouvir. Amém. E assim estou pedindo o meu altar, né? Então, quando eu coloquei no meu coração que ia estar louvando e buscando o meu altar, entendimento, sabedoria, tudo isso, o que aconteceu, né, irmãos? O inimigo se levantou, mas ele levantou para cair. E eu estou aqui para testemunhar isso, que o Senhor deu a vitória. No nome de Jesus. E agradeço. Glória a Deus, é verdade, é como a irmã falou, né? Muitas vezes o Senhor permite, né, algo acontecer na vida da gente, para que a gente busque Ele mais, para que a gente se achegue a Ele mais. E muitas vezes vem mesmo, porque nós somos pessoas, como a irmã falou, falho, e que vem, né, mesmo, né? Mas a gente tem que ter esse discernimento que a irmã acabou de falar, né? Se é falha minha, vou me colocar na presença do Senhor, me humilhar, me arrepender, e o Senhor vai dar vitória. Se for permissão de Deus, mesmo para que eu venha me aproximar mais e que eu venha ouvir, porque é nesse momento que a gente ouve o Senhor daí, né? Porque quando está tudo bem, a gente tem que ouvir, né? Então, amados, isso é muito importante. Eu quero que a louvor coloque aquele louvor lá da Mara Lima, lá o soldado. Vamos louvar, porque a ceninha, a nossa cena é Iracema. O pastor falou que tem que chamar de Iracema, né? Mas a gente, com tanto carinho que a gente chama, né, Iracema, a Sema, né? Ela gosta muito desse louvor e já pediu, acho que umas 2 vezes para a gente louvar. Como depois ela vai estar assistindo o culto, ou está assistindo, não sei, vai estar ali acompanhando o culto, que ela venha ouvir esse louvor, e esse louvor seja uma adoração para ela, a Deus também, né? Porque tem louvores que ele é uma história, mas aquele louvor faz com que a gente fale para Deus, que só Ele pode nos socorrer, só Ele pode nos fortalecer, só Ele, nele nós podemos todas as coisas. E esse louvor mais ou menos fala isso, né? Que quando nós clamamos, nós temos que clamar para Jesus, né? Então muitas vezes tem louvores que é história. Eu não gosto muito de louvor história, eu gosto de louvor bem espiritual, louvor que realmente fale diretamente com o Senhor, né? Mas
também tem louvor na história, o qual é história pela Bíblia, né? A gente sabe que soldados são aqueles que permanecem fiel, são aqueles que permanecem esperançosos, são aqueles que não largam, né, do arado e continuam. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Você possa ficar em espírito de oração. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Estão doendo os seus pés, quase não suporta a dor, mas está com a mão lá, mesmo estando já cansado, é soldado lutador. Aleluia! Suas forças se acabaram, já tem tanto vigor, mas só fala a verdade, não é soldado covarde, obedece ao seu Senhor. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, é alguém para te ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor tenha nos a graça que nunca nós venhamos cansados. Nós queremos sempre pedir para que Ele nos carregue, que nos sustente com a sua mão. Aleluia. Oh, glória. Oh, Jesus querido. Muitas vezes já chorou, mas a alma Ele possui. Sua chama não se apaga, pela obra o amor do seu coração não sai. Sim, meu Deus, muitas vezes já chorou, mas a alma Ele possui. Se no campo Ele tombar, consegue se levantar com a ajuda de Jesus. Graças a Deus. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar.
queremos, buscar a face do Senhor, nós temos que pensar que o Senhor, Ele está ali, ó, com sua mão, nos sustentando, e que nós não vamos retroceder, que nós não vamos largar da mão do Senhor. Por mais que nós tenhamos ali no sofrimento, a gente tem que saber que o Senhor está ali para nós contar com Ele. Amém. Porque Ele diz, onde estiver o meu povo clamando, onde estiver alguém clamando, ali eu vou estar. Então não tem como a gente querer retroceder, largar o arado e retroceder. Amém, amados? Graças a Deus, nos atrapalhamos ali, mas faz parte. Amém? Às vezes a gente fica tempo sem ensaiar e a gente acaba esquecendo da letra. Amém, amados? Eu quero estar dando a oportunidade ao pastor. Amém. Pastor Rogério, já estou profetizando. Aí, pastor Rogério, né? Está se preparando para a gente falar com o pastor para estar dando uma unção para ele. Mas é joelho no chão, hein? Joelho no chão. Ali me alegrei muito. Me alegrei muito ali na sexta-feira, ali, ó, mas olha, varão ali, ó, incendiou ali, digo assim que tem que ser. Nós fizemos ali a vigília, amado, vamos fazer mais vezes. A gente vai estar fazendo o estudo bíblico, né, nessa sexta-feira. E quinta-feira eu quero ver se nós vamos lá no pastor Paulo, né, porque ele falou, ó, vamos estar aí intercalando aí. Nós vemos aqui, vocês vão lá e a gente vai estar ajudando vocês. E isso é muito bom, porque a gente está caminhando de acordo com o que a igreja tem hierarquia aqui. E eles também, eles se prontificaram para estar orando com a gente, para estar nos auxiliando naquilo que nós precisamos. Eu fiquei muito feliz de poder encontrar um ministério que não exigiu nada. Ele não disse, eu quero que vocês vão lá para a minha igreja e fiquem lá na minha igreja. Ele disse, nós queremos abençoar vocês aqui e vocês nos abençoem lá. E isso se chama estar em comunhão, né? E daí ele deixou bem claro. Ele disse assim, eu não vou exigir nada de vocês, ele falou. E para nós é um prazer estar subindo o monte lá com vocês, estar na vigília com vocês. Quando vocês quiserem me encontrar pastores, a gente está aí. Então eu fiquei bem feliz por isso, né? Se prontificou também dar estudo, fiquei muito feliz com isso. Então assim, ó, quem puder na quinta-feira, eles têm culto. Na segunda também tem, acho que, estudo bíblico também. Isso que é muito bom. Quem quiser ir, ó, já sabe, lá no Rogério estava comigo, no Rogério. E se a gente não for, podem irem. Gente, isso aí, vocês só estão semeando. Só estão semeando e estão colhendo. Porque quando vocês vão lá, vocês vão também dar uma palavra, dar um testemunho, né? A irmã Sema, como tem um testemunho muito lindo, né? Então, assim, vocês vão estar distribuindo do que Deus fez e vão estar recebendo. E a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos enche o vaso, mas também tem que distribuir. Amém, amados? Amém. Graças a Deus. Amém. Então, por isso está passando por o irmão Rogério, que vai estar fazendo uma oração, daí eu vou passar para a pregadora dessa noite, amém? Amém. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. Gostaríamos de agradecer mais uma vez nesta noite, Pai. Aleluia. Ó Deus, abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, nesta noite, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Pai, abençoa, Senhor, a irmã boa, Senhor. Vai trazer a tua palavra, Senhor. Glória. Ó Pai, que nós possamos Sim, aprender mais um pouco de Ti, Senhor, que Tu venha tocar em nosso coração, que Tu venha falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha me curar, Senhor, em todas as enfermidades, Senhor, essa gripe, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor venha restaurar, Senhor, que o Senhor venha nos
guardar e livrar de todo mal, Pai. Desde já nós te agradecemos, Pai, porque Tu és fiel, Pai. Tu nunca nos deixou faltar nada, Pai. E em nome de Jesus, eu só tenho que Te louvar e agradecer, Pai. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Que celebrem uma paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 24 e versículo 12. O último capítulo do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24 e versículo 12. Levantamos as mãos ao contrário. Lucas capítulo 24 e versículo 12. Amém? Amém. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis postos sós. E retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E, respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o seu povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobretudo tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e eles fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando
estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Amém. Os irmãos podem se assentar? Graças a Deus, aleluia. A palavra do Senhor é gloriosa, porque nós estamos falando de algo que é muito conhecido entre nós. O Senhor Jesus, no caminho de Emaús, após a ressurreição, após ter aparecido para as mulheres, após ter saído do sepulcro, foi caminhando ao encontro da cidade, aos arredores. Caminhando aos arredores, e os discípulos conversando e falando das maravilhas, não conseguiram perceber que o Senhor Jesus estava se aproximando deles. E eles, ouvindo todas as pregações, e estavam tentando buscar razão do que havia acontecido com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus chegando para eles e falando: nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas falaram. Nécios, dorminhocos, desatentos. Pois a palavra do Senhor, os ensinamentos, todos os ensinamentos se cumpriram em Jesus. E os discípulos do Senhor, as pessoas que estavam com o Senhor, eles não eram simples, eles não eram estudiosos, mas como judeus, eles iam à sinagoga para ouvir os ensinamentos das palavras, para ouvir o livro dos profetas. E o Senhor fala, desde de Moisés até o último profeta, falava-se sobre Jesus. E falava que o Filho do Homem ia padecer, ia ser entregue nas mãos dos seus opressores, mas ele seria levantado. Tem a palavra que fala, ele foi levantado como uma serpente do deserto, ia ser crucificado, já estava escrito. E mesmo assim, quando todas as coisas se cumpriram, quando todas essas coisas aconteceram, os discípulos não entenderam. Tardios. Mesmo o Senhor Jesus estando próximo dele, mesmo o Senhor Jesus explicando a palavra, mesmo o Senhor Jesus pregando a palavra, o coração estava pronto para uma redenção carnal, não para uma redenção espiritual. Porque o maior problema da época onde Jesus chegou não era o esfriamento espiritual. O maior problema para os judeus naquela época não era o afastamento do Senhor, não era a hipocrisia dos fariseus, não era o templo cheio de produtos, virando em vez de uma casa de oração, uma casa de mercadores. O maior problema para os judeus naquela época eram os romanos, eram os cobradores de impostos, era o jugo que o Império Romano estava fazendo sobre a Cesareia. Na visão dos judeus naquela época, o Messias viria para uma guerra contra os romanos e expulsaria-os da terra. Mas não era isso que o Senhor Jesus viu, não era isso que Deus estava vendo. O maior problema para o Senhor não era os romanos, porque os romanos ali eram apenas um detalhe. Era o esfriamento espiritual que aconteceu antes. Era a casa do Senhor cheia de atrocidades, de idolatria. Era o povo dele afastado, eram os reis deles afastados. E João pregava no deserto, falando dessas coisas: arrependei-vos, porque é chegada a hora, e virá o Filho do Homem. E mesmo assim, mesmo depois de Jesus ter pregado durante 3 anos e meio, ter passado por todas as cidades, e ter causado grande comoção, e ter subido e se crucificado, e todas as palavras de todos os profetas, de todas as profecias sendo cumpridas com o Senhor, mesmo assim, os discípulos não acreditavam no que estava acontecendo. Não viam a grandeza do Senhor Jesus. E quando saiu a notícia de que as mulheres foram ao sepulcro e viram que estava vazio, e os anjos apareceram dizendo: por que procuras entre os mortos o Senhor? Ele não está aqui. Assim como ele disse que iria ressuscitar ao 3º dia, ele já está vivo. Glória a Deus, aleluia. E os discípulos, quando as mulheres vieram e falaram
para os discípulos não acreditaram e correram. João, mais na frente, vai relatar que Pedro disse: roubaram o corpo do nosso Senhor. Porque não acreditavam que o Senhor tinha poder para ressuscitar. E Pedro viu a ressurreição de Lázaro, viu a ressurreição do filho da viúva, porque ele não poderia ressuscitar a si mesmo. Se o Senhor tinha poder sobre a vida e a morte, ele já havia demonstrado sobre isso. Porque não teria poder agora para salvar ele mesmo. E o Senhor saiu da cova e começou a caminhar e falou com os discípulos. E começou a falar que Cristo padecesse por todas essas coisas e entrasse na sua glória. E foi conversando e repassando desde Moisés. E os olhos dos discípulos estavam fechados. Por quê? Porque o coração estava fechado. Eles estavam preocupados em reconhecer apenas a física do Senhor. E hoje acontece, hoje nós não vemos nosso Senhor Jesus, mas às vezes nós estamos ali orando tão incessantemente por uma coisa, por uma coisa, por uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa. E o Senhor está movendo ao redor e mudando. E nós estamos tão focados naquilo que nós queremos, naquilo que nós achamos que é necessário. Nós achamos que o Senhor deve trabalhar primeiro, que é mais urgente, que nós não vemos o trabalhar do Senhor ao todo. E ficamos igual aos discípulos no caminho do Emaús, sabendo de todas as coisas, sabendo das profecias, sabendo das maravilhas que o Senhor Jesus tinha feito, sabendo que Ele podia, dos rumores que havia, das verdades que o Senhor já tinha dito que Ele iria ressuscitar, Ele iria voltar à sua glória. E focados apenas naquele pedaço da história. E o Senhor Jesus vai chegar para nós e falar: nécios, tardios, já não foi lhe falado que a sua bênção irá chegar, já não foi lhe falado que eu irei reconstruir o seu lar, já não foi lhe falado que eu reconstruirei o seu altar, já não foi lhe falado que eu caminharei contigo até o final dos tempos, já não foi lhe falado que tem que estar em minha presença para que você possa conhecer a minha glória, já não foi lhe falado que eu jejum e oração e ao ler a minha palavra vocês encontrarão a sabedoria para a sua vida, para a sua casa, para o seu caminhar. Já foi lhe falado. Por que você está tardando? Por que você está nécio, dorminhoco, parado em minha presença? Meu Deus. Oh, Jesus querido. Já foi lhe falado tudo o que é necessário fazer. E eu estou caminhando do seu lado e falando do seu lado o que é necessário fazer e tu não me conheces. Aleluia. Não me reconheces, está com os olhos fechados. Grande Deus, aleluia, Jesus. Mas por que os olhos fechados? E o Senhor é tão maravilhoso que os discípulos, naquela hora, ouvindo as palavras e chegando aonde eles iam parar, na aldeia, o Senhor fez que ele ia adiante, porque o Senhor sempre está adiante de nós. E os discípulos fizeram: fiquem conosco. Constrangeram, ou seja, insistiram muito para que ficasse com eles, porque já era tarde e já era declinar do dia. Ao convidar o Senhor Jesus para a casa deles, para partir o pão, convidaram também os ensinamentos do Mestre. Aí sim lembraram que os olhos foram abertos. Por quê? Porque quando eles estavam andando no caminho, estavam falando das bênçãos do Senhor, e não estavam entendendo, seu coração não estava entrando. Naquele momento, ainda assim, a palavra ainda queimava em seus corações. Aleluia. Por isso eles falaram: não via que quando ele falava, o nosso coração ardia no caminho. Tardios, mas não frios. Tardios, mas não parados. Eles estavam caminhando com o Senhor, mas eles tiveram que tomar uma atitude naquele momento. Senhor, fique conosco, porque já é tarde. Glória a
É o convidar o Senhor a se sentar, a partir o pão, a convidar e ficar com eles aquela noite, naquele momento, os olhos se abriram. Então muitas vezes nós estamos caminhando com o Senhor, mas nós não estamos convidando Ele a partir o pão em nossa casa, a sentar conosco, a conversar conosco e ver todas as maravilhas. E quando eles estiverem, e quando o Senhor Jesus mostrou-se para eles, quando as escamas saíram dos seus olhos, quando os seus olhos foram abertos por estar dentro da sua casa, dentro do seu coração, reconhecido pelo seu Espírito, eles saíram no encontro dos discípulos e disseram: nós vimos o Senhor também. Aleluia, Jesus. Essa é a diferença, amados. Quando o Senhor Jesus está em nosso coração, está em nossa casa, está habitando no nosso espírito, nós não queremos que Ele fique apenas caminhando conosco. Nós não queremos que Ele apenas fique dentro de nossa casa. Nós saímos ao encontro daqueles que podem nos encher e compartilhar da mesma experiência. Como é bom, amados, sentar e conversar sobre as maravilhas do Espírito Santo. Sentar e conversar sobre o caminhar do Espírito Santo. É maravilhoso. Fica-se horas e horas e horas falando da presença do Espírito. Eu amo sentar com alguém, poder conversar e dizer, naquele versículo o Senhor Jesus falava, e a pessoa responde assim: Isaías já confirmou lá atrás, e assim já conectando a Bíblia inteira, e nós ficamos conversando e conversando sobre as maravilhas do Espírito Santo, sobre o que o Senhor já fez na minha vida, sobre o que o Senhor já fez na sua vida, sobre o que o Senhor ainda irá fazer e o que Ele pode fazer. Aleluia! Glória a Deus! Então nós não podemos estar igual os discípulos no caminho de Emaús, apenas conversando entre nós sobre o que o Senhor fez e o que nós não entendemos, comentando apenas. Aleluia. E quando o Senhor Jesus caminha ao nosso lado, não deixar Ele entrar em nossa casa. Porque tem muitas igrejas cheias de irmãos que caminham no caminho, mas só caminham. É a mesma coisa que estar com a esteira. É esteira para o paraíso. Não sai do lugar. Está ali, sabe da palavra, sabe dos milagres, sabe a teologia, sabe conversar, sabe pregar, sabe adorar, mas não vive, porque não deixa o Senhor entrar na sua casa. Sabe de tudo. Está como os fariseus. Sabe a letra. Não conhece o mistério. Meu Deus. E para conhecer o mistério, como é que funciona? Nós temos que orar, nós temos que pedir misericórdia ao Senhor, nós temos que buscar, nós temos que jejuar, nós temos que tentar conhecer ao Senhor. Graças a Deus. Pedir a misericórdia, pedir iluminação para Ele, pedir que Ele abra os nossos olhos, que Ele fique e entre dentro da nossa casa, que Ele reine, que Ele tire todas as coisas que atrapalham. Para que nós podemos ser igual os discípulos que saíram ao encontro e dizer: nós também vimos o Senhor. E o Senhor possa aparecer e dizer a todos: paz seja convosco. Aleluia, Jesus. Estou aqui, ressuscitei, estão vendo que eu estou aqui, sou eu que estou dentro da casa de vocês, estão vendo que eu realmente ressuscitei, que eu realmente estou aqui. Estão vendo agora? Deixar de me entrar em tua casa, deixar de me entrar em teu coração, deixar de me fazer morada em teu ser, transformar por todas as coisas que eu fiz, por todas as coisas que eu tenho feito, por todas as coisas que eu irei fazer, e principalmente pela graça abundante que foi derramada sobre a vida de cada um de nós. Que a paz seja conosco. A paz do Senhor seja conosco. Porque é verdade que Ele ressuscitou. É verdade que nós estamos aqui há mais de 2000 anos pregando que Ele voltará para buscar uma igreja. Mas se a igreja só caminhar no caminho e não deixar que o Senhor Jesus entre no nosso coração, vã foi toda a pregação. Grande Deus, aleluia, Jesus. Se o Evangelho
se o Espírito não der frutos, vã foi toda a criação. Nós temos que ser transformados pela graça do Senhor. Nós temos que ser enchidos pela graça do Senhor. Nós temos que ser transbordados pela graça do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. De tal maneira que não se contenha entre nós. Nós queremos estar aqui todos os dias. Glórias a Deus. Que nós viemos as brasas dele, que nós viemos a glória dele, que nós vivemos ele e não precisamos ter prova física, mas só o Espírito que se move em nós seja o suficiente. Amém? Então, irmãos, nesta noite nós pensamos como o Senhor Jesus está caminhando conosco. Será que nós estamos apenas ouvindo as palavras? Ou nós estamos aplicando, nós estamos sentando com o Senhor em nossa casa, partindo o pão e entendendo o que há, as palavras que há em nosso coração? Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar com o Senhor. Graças a Deus, santo nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando. Nós vamos estar indo lá na casa da Cena fazer uma oração para ela lá rápida. Já oramos aqui tudo, né? Nós vamos estar indo lá orando. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Convidei a igreja a se colocar de pé. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Agora vamos agradecer ao Senhor por esse momento, por essa hora. Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, meu Deus, pelos testemunhos, Senhor. Obrigada pelo Teu nome ser glorificado. Obrigada pela Tua presença, Senhor. Obrigada pelos Teus cuidados, Senhor, meu Deus, meu Pai. Todos os Teus filhos, Pai glorioso e santo, que estão cultuando conosco, meu Deus. Eu não sei, Pai, porque eles precisam, mas Tu sabes, Pai. Pai amado e santo, que Tu possa ouvir nessa noite o gemido, Pai. Que Tu possa ouvir o grito, Senhor. Que Tu possa ouvir o falar, Senhor. Que Tu possa ouvir o adorar, Senhor. Que Tu possa ouvir, Senhor, a aclamação, Senhor. Que Tu possa ouvir o lamento, Senhor, meu Deus. E abraçar esse Teu filho, essa Tua filha, Senhor, nessa noite, Deus. Pai querido, que todas as mães, Pai, deste mundo, Senhor, possam ser consoladas por Ti, Pai glorioso e santo, no Teu abraço, na presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Assim, abençoa a Tua igreja, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e encha e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, possa nos dar a paz hoje e sempre. Amém? Glória a Deus.